Vamos falar um pouquinho, né, do reino e da vida de Salomão. Na última lição, nas duas últimas, nós falamos a respeito do santuário, né, do templo, começando lá no tabernáculo, que foi dado por Deus, o projeto para Moisés, foi construído o tabernáculo, que depois do deserto se instalou em Siló, e depois de Siló, Davi trouxe a arca para Jerusalém, que tinha sido levada para a terra dos filisteus, e depois Davi queria construir o templo, ele não pôde construir porque era um homem de guerra, e Deus permitiu que Salomão construísse. Falamos um pouquinho também depois do segundo templo e do próximo templo, do templo vindouro, o terceiro templo, que ainda há de ser construído em Jerusalém, porque as profecias assim o dizem. Então, vai acontecer em breve, está tudo preparado já para isso. Mas vamos falar um pouquinho, sim, vamos dar uma olhadinha na vida desse homem, Salomão, um homem assim conhecidíssimo. O mundo inteiro já ouviu falar, a respeito desse grande, desse magnífico rei, que filho de Davi, com Batseba, sucedeu Davi e reinou em Israel por 40 anos. Então, quem foi Salomão? Salomão foi um menino, inicialmente, dos mais novos filhos de Davi, que Davi teve com Batseba. Batseba, aquela que ele ficou olhando lá da varanda, e ela tomando banho, e o cara não se aguentou, e foi atrás da mulher, e a mulher era casada, enfim, ele cometeu adultério. Depois mandou matar o marido dela e tentou ocultar o seu pecado, mas Deus levantou um profeta, e quando Davi ele foi exposto no seu pecado, ele se arrependeu profundamente. Um dos salmos que ele escreve, ele fala assim, que enquanto ele escondeu o pecado, enquanto ele ocultou, assim, a dor ia até os ossos dele. Ele entrou numa depressão profunda por causa do pecado dele, que atingia assim os ossos. Tanta angústia, tanta dor ele tinha, mas depois que ele confessou, depois que ele se prostrou, que ele se esvaziou, tirou as vestes reais e colocou pano de saco e se cobriu de cinzas e desceu até o mais baixo, Deus o perdoou, Deus o restaurou, e até aquele relacionamento mal, ruim, Deus abençoou e colocou Batseba na genealogia de Jesus. Ela gerou Salomão. Então, Salomão ele não era o filho mais velho, um dos filhos de Davi, que era mais velho, se sentia no direito do trono de governar sobre Israel, mas Deus escolheu Salomão. Deus falou que não seria Adonias, e que seria Salomão que reinaria sobre Israel. Então, o filho mais velho acabou aceitando, mas parece que ele tentou dar um golpe, porque ele chegou para Batseba e pediu para Batseba para que Salomão concedesse a ele, já que Salomão ia governar, ia reinar no lugar que naturalmente seria dele, mas então que Salomão concedesse a ele que ele se casasse com a jovem que aquecia Davi na sua velhice. Era uma jovem, Davi já não conseguia mais se aquecer, e aí uma jovem aquecia ele. Davi não teve relação com essa moça, ela era virgem, quando o irmão de Salomão pediu para que ele fosse dado em casamento. Salomão entendeu que ali havia um mau intento, que ele estava querendo, na verdade, se apoderar do trono, e mandou eliminar o seu inimigo, o irmão dele. Naquela época acontecia muito disso, gente. Como também Joabe, que era general dos exércitos de Israel, porque apoiava o irmão de Salomão, e destituiu o sumo sacerdote, que também apoiava o irmão de Salomão, e constituiu outro general e constituiu outro sacerdócio. Só que, inclusive, a questão do general, Davi havia alertado Salomão não deixa ele em paz para a sepultura, porque ele cometeu muita injustiça. Ele matou pessoas inocentes, então se vingue disso.
E também o sumo sacerdote, Deus havia dito, por causa da descendência dele de Eli, que a descendência de Eli seria tirada, né, da linhagem sacerdotal, e se cumpriu. Então Salomão acabou, mesmo parecendo assim muito estranho esse tipo de coisa, é a maneira como Deus fez para cumprir algumas palavras que o próprio Senhor havia liberado. Então Salomão, ele começa a reinar ainda muito jovem, e pensa o cara que começou bem, um cara que começou muitíssimo bem, né, foi Salomão. Nunca nenhum outro rei começou tão bem, nunca nenhum outro rei foi tão próspero, foi tão abençoado como Salomão foi. E Salomão, ele enriqueceu tanto, prosperou tanto, que o reino dele, o governo dele, o trono dele, o palácio dele se tornou maior e mais grandioso do que todos os outros reinados, inclusive do Egito, que era uma nação riquíssima e poderosa. E a Bíblia diz também que Deus deu, né, sabedoria a Salomão. Não deu somente riqueza. Aliás, Salomão não pediu riqueza. Salomão, vocês lembram, ele pediu sabedoria. E Deus deu sabedoria, ele construiu o templo. E Deus, além da sabedoria que ele pediu para governar o povo, Deus deu a ele tudo aquilo que ele não pediu. Falou: vou te dar riqueza, vou te dar prosperidade, vou dar tudo aquilo que você, normalmente, que uma pessoa pediria e você não pediu, vou te dar sabedoria como nunca dei a nenhum outro, jamais haverá outro tão sábio como você na face da terra, e também vou te dar muitíssima riqueza, grandeza, poder, vou te estabelecer o reino, enfim. Salomão começou muitíssimo abençoado, né? Nenhum outro rei, nenhum outro governante, nenhuma outra pessoa na terra teve tanta sabedoria como Salomão teve. E o que marcou, né, o governo, pelo menos a grande parte do governo de Salomão, foi assim, muita harmonia entre as 12 tribos. Lembra que Israel era formado por 12 tribos, e não era um negócio fácil reunir, organizar e liderar 12 tribos, né, de fazer das 12 tribos um só povo. Mas Salomão, ele conseguiu trazer harmonia para as 12 tribos, porque estava todo mundo feliz, estava todo mundo muito satisfeito, e do ponto de vista externo, ele conseguiu estabelecer paz nas suas fronteiras, que era um outro problema de Israel, que sempre, desde que Israel saiu do Egito até chegar em Salomão, sempre viveu com guerra, sempre com luta, sempre os adversários tentando destruir Israel. E agora, no governo de Salomão, tem paz, né? Não existem inimigos se levantando para guerrear contra Israel, ninguém está tentando destruir Israel, ainda que ele tivesse assim, um exército muito grande, muito forte, as suas fronteiras estavam muito bem guardadas, não houve guerra. Né? Durante o governo dele havia paz, a não ser lá no final que Deus levantou alguns inimigos para Salomão. Salomão, ele fez amizade com muitos reis, então as nações vizinhas, os reis, os soberanos daqueles povos, fizeram amizade com Salomão. Ele se tornou amigo, ele conquistou, né, a simpatia e a admiração dos outros reis, porque a sabedoria dele era tanta que todo mundo se admirava da sabedoria dele, né, e queria usufruir daquilo. Então era uma coisa muito comum os reis da terra também se beneficiarem do conhecimento, da sabedoria que Salomão tinha. Salomão não tinha apenas sabedoria para decidir, para julgar, para tomar decisões. Deus deu a ele assim, sabedoria maravilhosa em relação a muitos outros assuntos. No tempo de Salomão, Israel experimentou o seu maior período de prosperidade. Nunca Israel foi tão rico, nunca Israel foi tão próspero, nunca as suas fronteiras foram tão extensas como durante do período que Salomão governou. E Deus havia dito para Abraão que a terra prometida para a descendência de Abraão iria do Eufrates até o Egito. Nem durante o tempo de Salomão ele conquistou toda essa extensão territorial. Nunca isso aconteceu. Isso vai acontecer durante o governo milenar de Jesus. Jesus vai governar em Israel, a partir de Jerusalém. Então a promessa vai se cumprir durante o governo messiânico de Jesus.
mas Salomão teve a maior extensão territorial. Só que há um fato interessante. As nações que estavam dentro do território prometido por Deus para Abraão pagavam tributos a Salomão. Então, na Síria, por exemplo, está dentro do território prometido, né, por Deus a Abraão. Está entre o Eufrates e o Egito. Está lá em cima, norte de Israel. E todos os povos vizinhos, os povos bárbaros, né, ao redor de Israel, pagavam tributo. Estão pagando imposto. Então, assim, acho que Deus já estava sinalizando, essa terra aqui é do meu povo, então ela tem que render para o meu povo. Eles não estavam na posse, mas estavam usufruindo. Estavam pagando tributos. E era tanto que eles estavam pagando que só em ouro. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que a cada ano, anualmente, o que eles traziam de tributos para Salomão era de 666 talentos, cada talento em torno de 34 quilos, ou seja, isso aí vai dar mais ou menos 22.650 quilos de ouro, todo ano, só de ouro, né? E ele reinou durante 40 anos, então você tem uma ideia aí de quanto ouro esse cara acumulou, mais de 22 mil quilos de ouro todo ano, fora, né, as pedras preciosas, os outros metais de valor, os perfumes, os grãos, farinha, né, o trigo, os animais que eram trazidos, os rebanhos, isso tudo vinha em abundância, era muito. Por exemplo, não se faz conta das outras coisas, né? Porque o ouro era a única coisa que a Bíblia faz conta, as outras coisas era tanto que nem fazia conta. Mas diz que a prata em Jerusalém, nos dias de Jerusalém, ele era tão comum quanto pedra. Quem já foi em Jerusalém aqui? Ali tem 3 que já foram, quem mais 4 ali, vai só 5. Só o pessoal da direita que vai para Jerusalém, né? Agora é a vez de vocês, tá? Ano que vem agora, maio, final de maio. Como é que é de pedra lá em Jerusalém? Tem bastante pedra lá, não? Tem muita pedra lá? Então, diz que na época de Salomão, prata e pedra era comum como pedra. Tanto que tinha de prata. Ele mandou calçar, né, as estradas, porque não existia asfalto. E as estradas que iam para Jerusalém, ele mandou calçar, né, com pedra preta, né, que eram pedras mais valiosas do que as pedras brancas. A região de Jerusalém é de pedra branca. E a pedra preta ela é mais resistente, né, para usar no chão, no piso, e tinha que ser trazida de longe. Então, as estradas que iam para Jerusalém, elas estavam asfaltadas, né, calçadas de pedra escura, de pedra preta. Quando a gente olha um pouquinho para o governo de Salomão, a gente vê um pouquinho assim daquilo que Deus prometeu, e é uma sombra ainda de coisas que vão acontecer. O número de carros que Salomão tinha, ele era tão grande que precisava de 40 mil cochos só para guardar os cavalos que puxavam os carros. A quantidade de carros, quantidade de soldados, de cavaleiros. E Salomão ainda assim, recebeu tanta sabedoria de Deus, Deus deu tanta sabedoria para Salomão, que esse cara ele escreveu 5.000 livros de cânticos e de versos, e 3.000 livros de parábolas. Não, lógico que os livros não eram livros de 200 páginas, né? Então, você tem os provérbios, por exemplo, são capítulos, né? O nosso livro de provérbios está dividido em 31 capítulos, ali é um pedacinho das coisas que Salomão escreveu, porque ele escreveu muito mais coisas. Segundo Flávio Joséfo, aquele historiador que viveu na época da destruição de Jerusalém, né, no ano 70, ele testemunhou a destruição de Jerusalém, um historiador do início do século I, né, fala que Salomão tinha um conhecimento da natureza tão perfeito que ele escreveu a respeito de todo tipo de animal.
Ele descreveu os animais, falou a respeito dos animais, sobre a sua constituição, falou a respeito das aves, falou a respeito dos peixes. Ele foi fazendo um descritivo da criação, da natureza de Deus, né, o funcionamento da natureza. Falou das plantas, né, da mais pequena relva até os cedros do Líbano, descrevendo, né, a criação, a natureza com uma propriedade, uma sabedoria como ninguém nunca teve. Então, Deus deu a ele revelação a respeito da criação. Então, ele compreendeu a criação e ele escreveu livros sobre a propriedade medicinal das plantas, e que era o que era usado, né, pelo povo judeu à época, de que como que se curava cada enfermidade através do uso das plantas medicinais. Então, esse negócio aí Salomão viveu 1000 anos antes de Jesus, né? Um pouquinho menos, 950 anos antes de Jesus, por aí. Então, há 3000 anos atrás, Salomão já tinha sabedoria recebida de Deus a respeito do uso de planta medicinal. Daí você vê lá assim, como é que povos antigos, nações indígenas, né, entendem, sabem a respeito do uso da planta medicinal. Sabe que muita coisa foi dada, né, transmitida, sempre a transmissão da informação na época era oral, e isso se espalhou pelo mundo. Por que as nações admiravam Salomão? Eles queriam essa sabedoria. Eles queriam esse conhecimento. Então, aquilo que Deus falou para Salomão não ficou restrito a Israel. Isso se espalhou pelo mundo, né? O conhecimento, a sabedoria se espalhou. Por isso ele tinha paz, por isso ele tinha admiração, né? Flávio Joséfo, que viveu há 2000 anos atrás, ou seja, cerca de 1000 anos depois de Salomão, ele dá um testemunho no seu livro A História dos Hebreus. Ele fala o seguinte: há 2000 anos atrás, eu vi, né, a respeito das plantas, do uso das plantas, né? Ele fala assim: eu vi um judeu chamado Eleazar livrar diversas pessoas na presença do imperador Vespasiano e de seus filhos e de vários oficiais e soldados. Fala assim sobre livrar de demônio, pessoas endemoniadas, né? Ele fala: eu vi. Vespasiano era imperador romano. E Flávio Joséfo, ele era judeu, um historiador, mas que foi acolhido pelos romanos. Ele, na verdade, ele se aliou aos romanos e aí ele teve a permissão para poder escrever o livro, acompanhar, testemunhar, né? Ele não fez oposição ao Império Romano. E ele fala assim, ele conviveu no palácio, né, em Roma. E ele falou: eu vi, diante do imperador Vespasiano, diante dos filhos dele e diante dos oficiais romanos, né, um judeu chamado Eleazar expelir demônios. Como é que ele fazia para expelir demônios? Ele prendia ao nariz, está aí na sua apostila, ele prendia ao nariz do possesso um anel no qual fincava uma raiz, a mesma que Salomão se servia para aquele fim. Então, diz que Salomão expulsava demônio com planta. Então, ele tinha um anel, e nesse anel tinha uma raiz, né, de uma planta, que ele colocava no nariz da pessoa que estava possessa. Logo que o demônio a cheirava, arremessava o doente por terra e o abandonava. Ele dizia então as mesmas palavras que Salomão havia deixado por escrito. Fazendo menção desse príncipe, proibia ao demônio voltar, para fazer ver ainda melhor o efeito das conjurações. Enchia uma tinha de água e ordenava ao demônio que a lançasse por terra, como sinal de que havia abandonado o possesso, e o demônio obedecia. Julguei bem relatar essa história, a fim de que ninguém possa duvidar da ciência, asaz extraordinária que Deus concedeu a Salomão como graça particular. Olha só, o cara estava expulsando demônio em nome de Salomão. A gente tem que expulsar em nome de Jesus, né? Mas antes de Jesus já tinha gente expulsando demônio em nome de Salomão, porque ele descobriu, né? Deus deu revelação para Salomão, segundo esse relato. O judeu ele é um pouco, às vezes, fantasioso nas suas tradições para aumentar a importância, para aumentar
o peso, o valor da sua cultura, da sua tradição, das suas histórias, né? Só que quando o Flávio José escreve isso, depois no parágrafo seguinte, ele faz uma afirmativa assim, muito seguro, dizendo que ele não podia mentir, de que ele está falando aquilo que é verdade, né, que ele jamais mentiria, porque qual é a vantagem dele mentir? Que ele não faria isso, né? Então ele está dizendo assim, é verdade, não parece fantasioso, mas é verdade. Tomara que seja mesmo, né, que ele não estivesse mentindo, né, para tornar grandiosa a tradição, a cultura judaica. Ele passa a convicção quando escreve isso. Mas então Deus deu sabedoria para Salomão, fala até de expelir demônios usando planta. E gente, na cultura mundial, né, aí nas lendas, né, do mundo, existe isso. Por exemplo, com negócio de vampirismo, né? Conde Drácula. Tem um negócio de alho, não tem? Diz que lá no Conde Drácula usa alho, né, para espantar. Oi? Pois é. E a gente não faz isso, né? A gente tem autoridade no nome de Jesus, no sangue de Jesus, né? Mas segundo as lendas, né, do mundo pagão, né, para expelir o vampirismo, né, usava-se alho. Não vamos entrar nessa questão agora, que daí vai longe nesse assunto, né? Não é o nosso tema, vamos voltar aqui para Salomão. Agora, uma coisa que a gente tem que entender, que Salomão ele foi extremamente abençoado, que o governo dele, eu acredito, apontava para o governo messiânico de Jesus. Deus havia prometido um rei, à semelhança de Davi, da descendência de Davi, que governaria, que traria paz à terra e que traria prosperidade. Nós conhecemos isso tanto pelas profecias do Antigo Testamento como pelas profecias do Novo Testamento. Jesus vai governar por 1000 anos, e durante o governo de Jesus, o que vai existir na terra? Vai existir paz, não vai ter guerra, não vai haver mortandade, né? As armas vão ser transformadas em equipamentos de lavrar a terra vai ser sarada, porque quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Então, hoje a terra produz, mas ela produz muito menos do que ela foi planejada por Deus para produzir. Produz praga, produz coisas que não são cultivadas, estragam a nossa cultura. Durante o milênio não vai ter isso. Durante o milênio, você pode imaginar que um pé de soja talvez tenha 6, 8 metros de altura, um pé de milho, né, pode ter muito mais do que isso. Então, como é que vai... tanta área agricultável, não tem tanta área assim mais para se expandir. Mas a terra ela vai produzir, então as plantas podem ser muito melhores. Uma árvore qualquer pode produzir muito mais do que as nossas plantas produzem hoje. Então, durante o governo de Jesus, vai haver abundância. Não vai faltar comida para ninguém, não vai haver injustiça, a riqueza vai ser distribuída de maneira justa. Então, vai ser o governo perfeito. E o de Salomão parecia, né, um governo perfeito durante esse período de prosperidade. Agora, por que é que Deus estava abençoando? Porque Deus havia dito assim, olha, se você me obedecer, eu vou te abençoar. E Deus é abençoador, Ele quer abençoar, o desejo de Deus é abençoar. Tudo que Deus quer fazer é abençoar, Deus não quer amaldiçoar, Deus quer derramar bênção. E Salomão estava obedecendo, e Deus falou assim, Deus derramou uma graça, né, sobrenatural sobre a vida de Abraão, de Salomão, porque ele obedeceu. Ele estava fazendo tudo certinho. Então, as bênçãos de Deus vieram abundantemente. Lá em 2 Crônicas 7,17 fala, quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Falar, eu vou te firmar, só me obedece, faz o que eu mando que vai dar tudo certo, você não vai se arrepender não. E não só Abraão ele
Salomão obedecia e era abençoado, mas toda a nação. Por causa da obediência do rei, todo o povo era abençoado. A nação vivia feliz. Pensa um povo assim que não tinha do que reclamar. Não tinha murmuração, não tinha oposição, ninguém falava mal, ninguém criticava, ninguém reclamava, porque havia justiça. Lembra do caso lá das duas mulheres que trazem a criança para Salomão, né? As duas tiveram filhos na mesma época, e uma, à noite, rolou sobre o filho, matou, pegou a mulher, o bebê da outra, e daí trouxeram lá para discutir de quem era, e Salomão falou, divide e dá para as duas, metade para cada uma. E aqui era verdadeiramente mãe, falou, não, entrega para ela, eu prefiro que meu filho viva e fique com ela. E Salomão, então, mandou restituir a criança para a verdadeira mãe. Então, sim, a justiça existia. Tudo era justo. Tudo era justo. Deus deu graça para ele, para que estabelecesse justiça. Então, não havia, assim, injustiça. Não havia falta de nada, havia abundância. O povo estava enriquecendo. Então, eles tomaram posse da terra. Agora eles estão assentados na sua terra, não precisam se preocupar com os inimigos que vão invadir, como sempre foi antes de Salomão. Eles podiam cultivar a terra em paz, eles podiam criar os seus rebanhos em paz, eles estavam enriquecendo a cada ano, criando os seus filhos, e ainda tinham o templo magnífico em Jerusalém para poder adorar a Deus. O centro nacional era a adoração em Jerusalém. Então, pense uma nação feliz. É um povo feliz. Por quê? Porque o rei obedeceu. Então, toda a nação se beneficiava da sabedoria, da devoção do seu rei, das bênçãos de Deus derramadas sobre ele, e reconheciam, assim, com muita gratidão, a bondade de Salomão. Não tinha oposição. E o próprio Salomão, né, ele escrevendo lá Provérbios 29, 2, ele fala assim, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então ele reconhecia, falou, olha, quando o governo é bom, todo o povo é abençoado, e o povo se alegra. Quando o justo está no governo, vai dar certo, e o povo vai ser abençoado. Agora, quando o injusto está no poder, aí o povo vai sofrer. Né? Isso é uma realidade, já era naqueles dias, e o povo estava feliz porque tinha um justo, que era ele mesmo. Então isso foi assim, um apontar para o tempo do reinado milenar, do tempo messiânico, né, de Jesus. No milênio todo mundo vai estar feliz, gente. No milênio não vai ter reclamação. A criança vai brincar com a serpente, né? O leão e o cordeiro vão pastar juntos. Não vai ter problema. Vai estar tudo muito bom. Não vai ter enfermidades. Na época de Salomão, ele tinha sabedoria para curar a enfermidade, usando as plantas. Falou, olha, tem um povo ali em tal lugar, assim, então está dando uma febre, está dando uma virose. Ó, lá na tribo de Benjamim deu uma virose. Falou, usa a planta tal, assim, 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 que vai resolver. E dava certo, gente. Né? Então, durante o governo, e todo mundo, e as nações da terra vinham até Jerusalém para aprender de Salomão. Sabe o que vai acontecer no milênio? As nações da terra virão para Jerusalém para aprender a lei de Deus. É o que a Bíblia diz. Né? Durante o milênio, as nações subirão a Jerusalém para aprender a lei de Deus e para celebrar as festas bíblicas. Né? As festas bíblicas, elas não são para Israel e não são coisas do passado. São coisas do futuro e, portanto, também são coisas do tempo presente. Só que, né, esse negócio aí não durou para sempre. Né? Tudo que há de bom, né, pode não durar para sempre. O que aconteceu com Salomão? Ele, infelizmente, ele não perseverou até o fim. Davi teve muita luta, teve muito problema, mas Davi ele perseverou até o fim. Salomão não perseverou. E ele não terminou o reinado dele da mesma maneira como ele começou. Ao contrário, né, Salomão ele abandonou as leis dos seus antepassados, de Davi, seu pai,
E as últimas ações de Salomão acabaram assim obscurecendo todo o brilho e toda a glória que ele teve na sua vida. E se o começo foi muito feliz, proporcionalmente o fim foi muito infeliz. Assim como foi muito feliz o começo, se tornou muito infeliz o final do reinado e da vida de Salomão. Qual era o problema de Salomão? Um cara tão cheio de graça, tão abençoado por Deus, tão sábio. Deus nunca faz ninguém perfeito, Deus nunca tira todas as fraquezas e falhas de uma pessoa. O que Deus fez com Salomão? Deixou ele ter a sua natureza, e todos nós temos a nossa natureza pecaminosa que habita dentro de nós, e Salomão ele herdou um negócio do seu pai Davi. Ele não herdou somente as coisas boas, ele herdou muitas qualidades de Davi, aprendeu os ensinamentos de Davi, seguiu as orientações de Davi, especialmente com relação à construção do templo, mas ele herdou a maior fraqueza de Davi. Qual era a fraqueza de Davi? Mulherengo. Davi era um cara de Deus, mas ele tinha um fraco por mulher. E ele lutava com isso. Isso foi um problema na vida de Davi. E aí Salomão herdou esse negócio, gente. Também, só que em Salomão, isso aí se manifestou de uma maneira ainda mais forte e desordenada do que em Davi. Se Davi ele tinha a fraqueza, ele lutava contra aquela fraqueza, e Salomão parece que não lutou. Parece que Salomão ele se deixou levar, ele se deixou vencer por aquela fraqueza, e aí ele acabou se apaixonando por muitas mulheres de maneira desordenada, e isso perturbou o seu juízo, e isso abriu as portas para o declínio moral e espiritual dele e do reino dele. Quando o cara começa a errar, um erro começa a vir após o outro. Se não combater a sua fraqueza, achar que está tudo bem, vai dar ruim. Fala, lá em 1 Reis 11, versículos 1 e 2, está aí na apostila, diz assim: ora, além das filhas de Faraó, porque foi a primeira mulher com quem a Bíblia relata que ele se casou, ele foi lá e casou com a princesa do Egito. Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. O cara ele olhava assim, ele se apaixonava fácil. Ele olhava para uma, se apaixonava. Daí ele olhava para outra, já se apaixonava. Olhava para outra, já se apaixonava. E ele não olhou só para as mulheres da sua nação, ele olhou para as mulheres estrangeiras, as nacionais e as estrangeiras, e se apaixonou por moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, que são fenícias, e as etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E a estas se apegou Salomão pelo amor. Deus havia dito assim, mandou através de Moisés: olha, para a terra que vocês vão, existem povos lá, pode ser que tenham mulheres bonitas lá, não olhem para elas, não se deixem atrair por elas, não se casem com elas, não se unam elas, porque elas são pagãs, elas são idólatras. E se vocês amarem essas mulheres, se casarem com elas, elas vão perverter o coração de vocês. Mandamento. Salomão não deu ouvido. Eu acho que Salomão ele teve assim uma autoconfiança muito grande, ao ponto de não prestar atenção no mandamento de Deus, desobedecer o mandamento de Deus, achando que não ia dar nada. Pra você ter uma ideia, Davi, ele teve 8 esposas. Ele se casou com a filha de Saul, que era Mical. Lá em 2 Samuel, capítulo 3, são mencionadas 6 esposas de Davi, e por fim ele se casou com Batseba, que foi a mãe de Salomão, aquela com quem ele havia adulterado. Se Davi teve 8 esposas, Salomão teve 700 mulheres.
e mais 300 concubinas. Eu não sei como é que o cara dá conta. O cara tinha 1000 mulheres. O cara tinha 1000 mulheres. Para que isso, né? Para que isso? Acho que dor de cabeça, né? Acho que ele tinha bastante. Imagina todas falando na orelha dele, tentando convencer ele de alguma coisa. E com certeza tinha 1000 opiniões diferentes. E Salomão, ele queria agradar as mulheres, porque a Bíblia fala que ele se apaixonava facilmente. E quando você se apaixona, o que você faz? Você quer agradar. A Bíblia não diz que as 700 esposas e as 300 concubinas se apaixonaram por Salomão. Fala que ele se apaixonou por elas. Então, quando você se apaixona, o que você quer fazer? Você quer conquistar. E para você conquistar, você agrada, né? Você faz os gostos. Então, o grande problema de Salomão, assim, na sua carnalidade, foi se juntar com essas mulheres, amar essas mulheres, querer agradar essas mulheres. E a Bíblia diz, né, que, na verdade, o problema maior de Salomão não foi nem a carnalidade, a sua inclinação à carne, né, e a prática da bigamia. Até porque, até aquele tempo, a bigamia era algo comum. Isso foi algo comum. Depois, a bigamia cessou. Agora, a inclinação dele para a carnalidade, né, a fraqueza dele, não podia ver um rabo de saia, é que isso abriu porta para um problema muito maior, para a entrada da idolatria. 1 Reis 11, 3, 4 diz assim: as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora Davi seu pai. Falei, então o cara foi envelhecendo, e ele não disse que ele casou quando era jovem, né? Então, à medida que ele foi envelhecendo, sabe o velho que se apaixona pela jovem? Pensa o cara assim, que já está lá, né, meio-dia para frente, o sol já está se pondo, e daí começa a olhar para as mais novinhas, e se apaixona pelas novinhas. Quem disse que a jovenzinha está interessada no velho? Mas ele está apaixonado pelas jovens. E aí ele quer conquistar jovens, vai tentar agradar jovens. E o que acontece? Essas mulheres pervertem o coração, né? Tiram o juízo do cara. Perdeu o juízo. Vê uma moça bonita, o cara pronto, se apaixonou, se encantou, perdeu o juízo. A cabeça do homem virou. E cada uma dessas aí tinha os seus próprios valores, seus próprios conceitos e os seus deuses. E para agradar essas mulheres sem controle sobre seus desejos carnais, apaixonados por mulheres pagãs, ele acabou servindo os deuses delas. Acabou agradando as mulheres, desobedecendo, né, um mandamento que Moisés havia dito, não levou em consideração a advertência de que, se ele se casasse com as estrangeiras, ele próprio iria errar, ele próprio iria pecar. E aí Salomão, o cara que construiu a casa de Deus em Jerusalém, que construiu o templo, sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a construir templos pagãos. Construiu o templo para Deus, a habitação que Deus falou, essa é minha morada, essa é minha casa, e consagrou, e Deus recebeu no Monte Moriá. Agora Salomão está construindo altares, santuários para deuses pagãos. E ali no Monte das Oliveiras, quem conhece Jerusalém, o Monte das Oliveiras é o lugar de onde normalmente tem os postais de Jerusalém. Quando você vê aquelas fotos que aparece assim, um vale, uma muralha e a cúpula dourada na frente e o restante da cidade por trás, né, daquela imagem, aquelas fotos são tiradas do Monte das Oliveiras, ou seja, é um monte frontal a Jerusalém. O templo ficava de frente
para o Monte das Oliveiras. A entrada do templo, o templo estava no Monte Moriá, e entre o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras havia um vale, né, de onde se saía da cidade, né, atravessava-se aquele vale e ia para o Monte das Oliveiras, por onde Jesus passava, e em direção ao Oriente, ao nascer do sol. Então, o templo ele estava voltado, estava no Monte Moriá, virado para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras, né, Salomão ele construiu santuários, né, templos para deuses pagãos, e com isso as pessoas começaram a sacrificar. Tinha o sacrifício no monte, feito a Deus, e no monte frontal, né, no Monte das Oliveiras, tinha sacrifício a outros deuses, a deuses pagãos. E o povo, se o rei começa a entrar nisso, o povo também. O povo também começou a casar com mulheres estrangeiras, não foi só o rei, e assim a contaminação, a miscigenação, levou à introdução da idolatria na nação de Israel. Formalmente, né, começaram-se a adorar deuses estranhos em Israel. Não tinha isso antes. A adoração pagã na terra de Canaã era dos outros moradores. Mas quando Salomão faz isso, introduz essas mulheres estrangeiras e os seus deuses, aí a nação de Israel, que estava indo tão bem, que estava tão bem, abençoada por Deus, começa a adorar outros deuses. Quando você não tem problema, você arruma problema. É ou não é? Se está tudo bem, você vai arrumar problema. Porque a gente não tem problema para combater, então a gente faz besteira, gente. Quando está tudo bem, a gente faz besteira. A autoconfiança é um problema sério. E muitos falsos deuses foram adorados. A Bíblia menciona vários, né? Por exemplo, falar que ele adorou Astarote. Astarote, que significa estrela, era uma divindade feminina adorada na Fenícia, e ela estava associada à guerra e à fertilidade. Então, falar assim, a fertilidade, quem dá é Astarote. Plantei aqui o trigo, ele cresceu, Astarote, isso aqui abençoou. Começaram a inverter, falando, não, a bênção não vem mais de Deus, é Astarote que está abençoando. Então, vamos prestar culto a Astarote, vamos fazer oferendas a Astarote, né? Vamos estabelecer altares a Astarote. O culto de Astarote está relacionado, está ligado à divindade babilônica Istar, que originalmente vem lá de Semíramis. Então, na verdade, o paganismo que começou depois do dilúvio só está se espalhando, se espalhou pela terra e agora está entrando no meio do povo de Israel, que Deus tirou Abraão do meio daquele ambiente pagão, separou ele, levou ele para um culto, né, ao único verdadeiro Deus, monoteísta, tirou do meio do politeísmo, e agora aquela tradição está invadindo Israel através do rei mais abençoado que houve na nação. Outros deuses que foram adorados, Milcom e Moloque. Milcom é um plural, né, que são deuses, mas como Moloque, que significa rei, o outro é um aumentativo de grande rei, que são divindades, né, adoradas pelos amonitas, pelos fenícios, e essas divindades recebiam sacrifícios de crianças. Então, quem está em Jerusalém, está de frente, está ali no Monte Moriá, de frente para o Monte das Oliveiras, se virar, né, para o sul, né, virou ali para a direita, está vindo para o sul, daí tem um outro vale, lembra da porta de Jafo, né? Então, antes da porta de Jafo, entre a entrada do lixo, a porta que vai para o templo, né, ou para o Muro das Lamentações hoje, e a porta de Jafo, tem um outro vale ali. E aquele vale, né, o vale de Rimon, eles faziam sacrifícios de crianças. Então, até que ponto o negócio entrou em Israel? Né, um falso Deus que se alimentava de oferendas, né, sacrificiais de crianças. Quemos, outro
outra divindade, né, adorada pelos amonitas, moabitas, que significa subjugador, e em outras passagens bíblicas ele é identificado como Baal Peor ou Baal Zebub. Esse mesmo espírito foi adorado pelos romanos como Marte, como Saturno. Então foi adorado pelos gregos, foi adorado pelos romanos, mas primeiro tem origem tudo na Babilônia e agora está lá introduzido também na terra de Israel, infelizmente no reinado de Salomão, que provavelmente ele estava tão confiante em si mesmo, porque pensa o cara, você tem tudo, você não tem oposição, você não tem problema, tem dinheiro, tem prosperidade, tem sabedoria, todo mundo te admira, todo mundo bate palma para você. O cara está lá, o que ele mais queria, né, que era satisfazer também seus desejos carnais, tinha lá 1000 mulheres. O cara acho que está assim, ele não perdeu o temor. Quando vai tudo muito bem, você tem uma sensação falsa de segurança. Fala a verdade, se você tivesse agora na sua conta bancária 10 milhões de dólares, você estaria aqui? Sinceramente, se você tivesse 100 milhões de dólares na sua conta bancária agora, você estaria aqui hoje, na EPE, estudando a Bíblia? Gente, era para pensar. Você não sabe o que é ter 100 milhões de dólares. Você podia estar numa praia paradisíaca, você podia estar em muitos lugares do planeta, você podia estar em qualquer lugar do planeta. Salomão não tinha 100 milhões de dólares. Ele tinha trilhões. Tinha tudo. Um templo, né, um palácio majestoso. Então pensa como é que fica a cabeça de um cara assim. Ele começa a confiar naquilo, começa a depender daquilo. Se você tivesse aí 100 milhões de dólares, olha, eu vou dizer assim, você seria fortemente tentado a confiar nisso e não depender mais de Deus, porque com dinheiro você compra tudo, pelo menos na mentalidade humana. Eu quero um avião, né? Quero um jato. Vou lá, compro um Learjet, compro um jato. Eu quero uma mansão lá, eu quero um castelo lá na França. Vou lá e compro um castelo lá na França. Eu quero... hoje eu vou almoçar em Nova York. Pronto, vou embora para Nova York, vou almoçar lá. Eu vou jantar em Paris, vou embora jantar para Paris. Então, você não tem ideia do que essas coisas materiais, né, e essa estabilidade podem enganar o coração da pessoa. Tirar Deus do trono e confiar nessas coisas e acreditar que os seus erros não vão ter problema. Ninguém te condena, só tem gente te bajulando, só tem gente te aplaudindo, só tem gente te apoiando, só tem gente interesseira do seu lado, né? E você pode fazer as coisas erradas, que ninguém vai falar nada, e achar que está tudo bem, Deus também não vai fazer nada. Mas Deus havia dito assim, olha, 1 Reis 9, 6 e 7. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos escrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei, falando do templo, a meu nome, lançarei longe da minha presença. Israel virá a ser provérbio e montejo entre todos os povos. Sabe de uma coisa? Deus está falando assim, se você me abandonar, tudo que eu estou dando, eu vou arrancar. Vou tirar tudo. Porque tudo que você tem, sou eu que dou. Então, se você for lá e servir a outro Deus, daí você vai lá pedir para outro Deus. Porque eu vou tirar o que eu dou. Toda a sua glória, toda a sua grandeza, até o templo que você construiu para mim, até a minha casa, eu vou destruir. Vou rejeitar. Pode parecer, e provavelmente pareceu a Salomão, durante esses 40 anos de governo dele, que aquilo que Deus havia dito de mal não iria acontecer. Tudo que Deus falou de bom estava acontecendo.
Falou, não, o que há de mal não vai acontecer. E a palavra de Deus, ela pode demorar, mas tudo aquilo que Deus fala vai se cumprir. Deus não deixa de cumprir a palavra dele. E a idolatria de Salomão provocou tanto a ira de Deus, Deus ficou tão irado, né, com Salomão. Eu ficaria, gente. Eu, no lugar de Deus, eu mandava um raio, né? Você mandava 2 raios. Gente, pensa o cara assim, que você está dando tudo para ele, e ele vai adorar outro Deus. O que você faria com um cara desse? O que você faria com isso? E, aliás, não vai adorar um outro Deus, porque todos os falsos deuses, eles fazem oposição expressa a Deus, eles são inimigos de Deus. Satanás é inimigo de Deus, foram expulsos dos céus. Então, assim, quem é o problema de Deus? O problema de Deus são os demônios, o problema de Deus não são os seres humanos. Os seres humanos Deus ama e quer restaurar. Agora, os demônios, eles fazem guerra contra Deus. Lembra que na IPL, que nós estamos estudando, sim, existe uma guerra nas regiões celestiais. Existe o reino de Deus e o império das trevas. E o império das trevas estava dominando as nações, e o propósito de Deus é que o reino de Deus se estabelecesse na terra de Israel, e a partir de Israel abençoasse as outras nações. E o que está acontecendo? O império das trevas que está nas outras nações é que está invadindo Israel. Ou seja, Salomão está dando causa para que o projeto de Deus não se cumpra. Salomão está dando causa para que o projeto do império das trevas se cumpra. Então, Salomão se torna inimigo de Deus, adversário de Deus, contra o propósito, contra o projeto de Deus. Começou a trabalhar para o inimigo. É aquele cara que trabalhava para você, que você fez tudo para ele, e de repente ele vai ser o seu adversário, ele vai ser seu inimigo. Mesmo sem ter a consciência, é isso que Salomão está fazendo. Se eu sou Deus, gente, eu dou um jeito nesse negócio rapidão. Né? Mas Deus, assim, apesar de ficar muitíssimo irado, né, Deus, ele assim, ainda agiu com muita misericórdia. Por que Deus agiu com misericórdia? Porque Deus tem amor. E Deus, assim, ele tinha um compromisso com Davi. Deus fez uma promessa para Davi, Deus fez uma aliança com Davi. E o amor de Deus por Davi era tão grande que ele falou assim, olha, por amor a Davi. E Deus não tinha apenas amor a Davi, mas Deus tinha amor a Jerusalém. Jerusalém não foi uma ideia de Davi, não foi uma ideia de Salomão. Jerusalém foi uma ideia de Deus. Deus levou Abraão para levar Isaac lá no Monte Moriá para oferecer em sacrifício. Deus marcou aquele lugar, falou, Deus tinha amor nesse lugar. Falei, esse aqui é o lugar especial, o lugar mais sagrado da terra. Então, assim, Deus tinha amor num homem e Deus tinha amor numa terra. Deus faz uma aliança, entenda uma coisa, a aliança de Deus com o seu povo é uma aliança de 3 partes. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, essa aliança tem 3 partes. Tem um Deus, tem um homem e a sua descendência, e tem uma terra, a terra da promessa. Então Deus sempre trabalha com essas 3 partes. É um Deus, o homem e a terra. E Deus está olhando agora assim, fala, eu tenho uma aliança. E o meu propósito na terra, ele só vai se cumprir se as 3 partes trabalharem, cooperarem juntas. Então eu não posso destruir o homem e a terra, porque eu amo a aliança que eu tenho. E a minha aliança que eu fiz com Abraão está confirmada em Davi. Eu amo Davi e eu amo a terra. Eu amo Jerusalém e eu amo Davi. E por causa do meu amor, o que o diabo queria que Deus fizesse? O diabo conhecia, o diabo sempre soube assim. Isso é importante, gente, porque a guerra não está acontecendo aqui, a guerra está acontecendo aqui em cima, nas regiões celestiais. Então o diabo sabia, Deus fez uma aliança com Abraão, falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o diabo sabe assim, essa aliança entre Deus, o homem e a terra, se os 3 estiverem cooperando juntos, o diabo está perdido. O projeto de Deus vai se cumprir. Então o diabo tem que destruir isso, ele tem que tirar uma das 3 partes aqui, não pode funcionar. Então quem que o diabo precisa fazer se perder? O homem, porque a terra ela está condicionada
né, àquilo que o homem faz, porque Deus deu autoridade sobre a terra ao homem. Então a terra vai ser abençoada ou amaldiçoada dependendo do que o homem faz, mas precisa o homem estar na terra. Né? A descendência de Abraão não vai produzir fora da sua terra, não vai governar, não vai abençoar as nações da terra fora de Jerusalém, fora de Israel. É a partir dali, ali é o ponto de partida. Então precisa da terra. O diabo quer que Deus quebre a sua aliança com o povo. O que o diabo está fazendo? Tentando gerar ira em Deus, revolta em Deus, para que o próprio Deus quebre a sua aliança com o homem. E Deus se ira. E Deus se indignou. Só que Deus não entra na armadilha do diabo. Né? Por isso que eu falei, se sou eu já tinha caído, porque eu sou peixe fácil. Né? Deu a isca certa ali, da ira, da revolta, falando, não, vou destruir logo. Mas Deus não, Deus está olhando lá na frente, falando, não, eu tenho uma aliança, Ele sabe o passado, Ele sabe o presente, Ele sabe o futuro. Falando, não vou fazer o que o diabo quer. Só que eu não posso ficar sem deixar as coisas impunes. Deus ele precisa agir, mas Ele não pode quebrar aquilo que Ele fez. Ele não pode destruir, por causa da obra de Satanás, Ele não pode destruir a obra dele. Senão Ele teria destruído Adão e Eva. O que o diabo queria que Deus fizesse desde o início? Que destruísse o homem, lá no dilúvio. Levou o homem a pecar para que Deus destruísse, o próprio Deus destruísse o ser humano, que Deus fez e colocou de autoridade na terra. O diabo está tentando fazer com que Deus ele se volte contra a sua própria criação. Através do pecado, da contaminação. O diabo quer que Deus tenha ódio por mim. O diabo fica tentando, né, me jogar contra Deus e jogar Deus contra mim. Porque se ele conseguir isso, pronto, acabou tudo e o projeto de Satanás vai se realizar na terra. Jesus não volta, não vai reinar por 1000 anos e ele não vai ser aprisionado. Né? Jesus ele só volta quando Jerusalém clamar Baruch Rabá Bishem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então o que o diabo tenta fazer? O religioso judeu ortodoxo chama Jesus de maldito. Eles blasfemam contra Jesus. Quem é que coloca essas palavras de blasfêmia na boca do ortodoxo contra Jesus? Fala que é o maldito que morreu na cruz, fala que está morto. E eles falam coisas terríveis, muitas vezes, a respeito de Jesus. Eles querem servir a Deus, mas o diabo joga eles contra Jesus, porque enquanto eles forem contra Jesus, Jesus não pode voltar, porque Jesus só volta quando for convidado pelo judeu. Não é a igreja pode chamar, mas o último versículo de Mateus 23 fala que Jesus só volta quando Jerusalém clamar. Fala, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então eles vão ter que clamar. E como é que eles vão clamar? Deus vai colocar eles numa situação de aperto, na guerra de Gog e Magog, quando assim, está tudo pronto para ser destruído, para ser acabado, aí eles vão reconhecer, eles vão ver, vão se arrepender do pecado deles, vão clamar pela salvação em Cristo Jesus. Está lá em Zacarias 12, 14. Então, Deus assim, se irou. E lá em 1 Reis 11, versículos 11 a 13, diz assim: Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi, teu pai, da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Falou, Salomão, seu cabeçudo, seu estúpido, seu jumento. Falando, cara, tinha tudo para te firmar o reino perpetuamente, como eu prometi para Davi, eu ia dar sequência em você. Sabe uma coisa? Por causa da sua desobediência, você vai perder o reino. Só que como eu amo tanto teu pai, e amo tanto Jerusalém, não vai ser nos seus dias.
Porque Deus, Ele olha para a gente, Ele não olha para a gente como um indivíduo, Ele olha para a gente geracionalmente. Deus olha a minha descendência faz parte de mim. Os meus filhos são minha sequência. Essa mentalidade que a gente tem hoje é uma mentalidade egoísta, né? E se eu me der bem, está tudo bem. As gerações seguintes não tem importância. Não, Deus não pensa assim. Deus olha para o Carlão e para a Alice, Ele vê o Luigi. Já vê a descendência deles, já vê os filhos, já vê os netos deles. Porque é continuidade. Deus é geracional. Deus não é o Deus de Abraão, é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos. Deus é Deus geracional. Então fala assim, você é parte do meu filho Davi. E eu amo Davi, então eu vou te castigar na sua descendência, não em você mesmo. E o pai que é pai quer que o filho seja melhor do que ele, ou não é? O pai que ama os filhos se sacrifica para que os filhos alcancem um lugar muito mais elevado. Paga preço, né? Se coloca como base para que os filhos possam ser lançados, para irem muito além. Eu quero que os meus filhos sejam muito melhores do que eu. Né? O bom pai sempre vai desejar que os filhos alcancem um lugar melhor e vai se sacrificar, e vai pagar um preço pelos filhos, para que os filhos alcancem um lugar muito mais excelente do que eles alcançaram. Aí, como Deus fala assim, agora eu vou fazer o seguinte, agora você vai ter problema. Você criou problema, você vai ter problema. E aí Deus levanta adversários, especialmente Deus levantou 2 adversários, levantou Haddad. Haddad é inimigo, tá, gente? Haddad não é bonzinho, Haddad não é amigo, Haddad é inimigo. Então Deus levantou Haddad, né, para fazer oposição. Haddad estava morando lá no Egito, ele era idumeu, e ele se levanta, né, contra Salomão, começa a fazer, volta para Idumeia para fazer oposição ao reinado de Salomão, a Israel, e também lá na Síria levantou um rei paralelo, né, chamado Rezon, que também começou a fazer oposição a Salomão. E, internamente, Deus levantou Jeroboão, também para se opor a Salomão, e Jeroboão é o homem que Deus levantou para... Deus falou que ia dividir o reino dele, falou, mas não vou tirar tudo. São 12 tribos, eu vou deixar 2 na descendência de Davi. Seu filho vai reinar sobre 2 das 12 tribos. As outras 10 eu vou tirar de você. E aí Deus se tira dele e fala, mas eu já escolhi quem é que vai assumir esse governo sobre as outras 10, Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era um cara, primeiramente, sim, ambicioso, e muito habilidoso, muito capacitado, com poder de liderança, e com muita força de trabalho, muita disposição. E ele era tão bom de trabalho que Salomão o havia encarregado de obras que estavam sendo feitas. Ele estava chefiando, né, toda a equipe de obras que estavam sendo feitas ali na cidade de Davi, estava fazendo terraplanagem na cidade de Davi, né, e Jeroboão fala, você vai ser o chefe desse negócio aí, você vai assumir. Só que Jeroboão, no caminho de Jerusalém, ele encontrou um profeta, Aías. E aí esse profeta pega Jeroboão e faz um ato profético com ele. Aías veio para Jeroboão já levado por Deus com uma capa nova. Ato profético é bíblico, tá, gente? Ele pega aquela capa, divide aquela capa em 12 pedaços e fala assim para Jeroboão, toma 10 pedaços para você. Isso representando as 10 tribos que ele iria governar, que ele ia reinar. Falou, olha, Jeroboão, você vai ser rei em Israel. Só que Deus já desqualificou Salomão, só que por amor a Davi e a Jerusalém, vai manter ainda 2 tribos, e você vai governar sobre 10. Jeroboão era ambicioso, ele queria governar logo sobre 12. E aí ele armou um motim, né, começou a trabalhar contra Salomão, começou a persuadir o povo a se revoltar contra Salomão, e agora Deus já começa a permitir que esse tipo de ambiente surja, de revolta, de insatisfação, e aí Salomão fica sabendo, manda perseguir, né, Jeroboão, prender para matar ele, e ele, quando ele fica sabendo, ele foge, ele se oculta, né, ele vai embora para o Egito,
e se esconde lá, fica lá até a morte de Salomão. Só que Deus, quando levantou Jeroboão, ele prometeu para Jeroboão a mesma coisa que prometeu para Davi, a mesma coisa que prometeu para Salomão. Falou: me obedece. Estou tirando do cara porque o cara me desobedeceu, mas se você for fiel, eu vou te firmar, eu vou te abençoar, estou te dando chance. Você não estava na lista, você estava fora da fila, mas eu te incluí agora, então aproveita a oportunidade. O que você faria numa dessa? Você não é herdeiro, mas Deus fala assim: olha, eu vou te dar uma herança, mas aproveita a oportunidade, ser fiel. Você não tinha direito. Ser fiel. Ser fiel. Que aí você vai ver que eu vou te abençoar. Né? Deus faria com Jeroboão o que fez com Salomão, fazer um reino próspero, abençoadíssimo. Era isso que Deus queria fazer. Deus não queria coisa diferente, queria coisa boa. Depois, lá na frente, Jeroboão, a gente vai estudar nas próximas lições o reino dividido e a gente vai dar uma acelerada nisso. Mas Jeroboão sempre é mencionado depois nos reis de Israel que adulteraram contra Deus, que praticaram idolatria, que permitiram idolatria na nação, como um rei mau, porque ele teve a oportunidade e não soube aproveitar a oportunidade. Deus sabia disso, né? Deus permitiu. A gente vai entender isso mais para frente, Deus vai restaurar. Né? Existe uma promessa de restauração. Então, chega no final da vida de Salomão, 40 anos de governo, né? Passou o tempo dele, viveu bem, governou bem, não permaneceu, não ficou fiel até o fim, né? E acabou se desviando dos caminhos do Senhor, e por consequência dos erros dele, toda a nação pagou. Toda a nação pagou. Se a nação estava sendo abençoada nos dias que Salomão ia bem, quando ele errou, né, toda a nação também pagou. E a gente vai ver nas próximas lições como é que a atitude de Salomão amaldiçoou assim muitas gerações. Porque foi para Salomão que Deus disse que destruiria o templo. Isso vai acontecer quase 400 anos depois. Quase 400 anos depois, aquele que Deus falou assim: eu vou fazer, vai acontecer. E os judeus até hoje choram. No dia 9 do mês de Ave, eles choram a destruição do templo. Até hoje, 3.000 anos depois, eles ainda choram pela destruição do templo. Né? As coisas de Deus são coisas muito sérias, gente. São coisas duradouras, são coisas que permanecem. Deus não olha só a situação do momento, Deus olha lá na frente. E Deus, ele trabalha em razão de um projeto de longo prazo. A gente não pode olhar para a circunstância, a gente não pode olhar para o momento, a gente tem que olhar para o todo. Agora, vamos ver, para a gente encerrar aqui, só destacar algumas lições importantes para a gente aprender, né, na vida de Salomão. Primeira coisa, não importa como é que você começa. O que importa é como é que você termina. Às vezes você pode começar muito bem, mas você pode terminar mal. Paulo fala assim, que ele corria nos estádios, como ele estava correndo na vida cristã como o atleta que corria nos estádios, para alcançar a coroa. Ele dizia, não que já tenha alcançado. Ele ainda dizia assim, olha, eu esmurro o meu próprio corpo, para que, porventura, tendo eu pregado a muitos, não venha a ser ainda desqualificado. Ou seja, assim, eu estou aqui pregando, evangelizando, ensinando e tal, mas pode ainda ser que no decorrer da minha vida, até a minha morte, eu tropece e seja desqualificado. Então, você nunca pode pensar que está bem. Não pode ter, assim, autoconfiança, eu estou bem. Ah, não, eu nunca vou errar, eu nunca vou pecar. Não faz isso, não. Não pensa que você é super crente. Não pensa que você está alheio ao pecado, não pensa que o diabo não tem condição de te pegar. Eu lembro quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, bem mais jovem do que eu sou hoje, uns 35 anos mais jovem do que eu sou hoje,
Minha mãe dizia assim para mim, porque eu estava assim no gás, né? Pensa eu assim, um jovenzinho dos 20 anos por aí, e eu era daquele assim, gente, eu vivia no gás. A Bíblia para mim era desodorante, porque a minha Bíblia, agora a gente carrega a Bíblia no tablet, no celular, né? Mas eu carregava minha Bíblia embaixo do braço, onde eu ia eu estava com a minha Bíblia. Onde você me encontrasse, eu estava com a minha Bíblia. Aquela minha Bíblia ela desmanchou, as folhas caíram, o capo caiu, tudo anotado, tudo. E assim eu pregava em tempo e fora de tempo. Eu era daquele evangelista assim que eu precisava transformar o mundo. Eu o tempo todo pregando, orando por pessoas, orando por enfermos, expulsando demônios. Estava no gás. Pensa o cara disposto. E minha mãe falava assim, filho, eu gosto muito de ver assim. Minha mãe era minha intercessora. Eu falei, eu gosto muito de ver assim. Mas cuidado com o diabo, porque ele é astuto. Eu falo, que nada, mãe, o diabo está debaixo dos meus pés. Bom, não precisou passar muito tempo para ele pisar na minha cabeça. Porque, assim, a autoconfiança é um negócio terrível. Terrível. Se você achar que você é alguma coisa, você já está caído e nem sabe. Né? É que nem quem acha que não vai, que está imune. É igual o cara que pulou do 20º andar, está passando pelo 10º e está dizendo, até aqui tudo bem. Já vai se esborrachar. Mas está achando que está bem. Então, a segurança nossa é saber assim, eu sou pecador, eu sou fraco, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que vigiar. Jesus manda vigia. Vigia e ora. Vigia e ora. Pedro, Satanás pediu para te cirandar. E eu estou intercedendo por você, Pedro. Porque se você cair nas garras de Satanás, o negócio vai ser ruim. Vai ser terrível. Deus, deixa eu pegar Jó. Vai lá, Satanás. Mas vê bem. Seu limite é esse. E Deus permite, gente. Deus permite. Ele fala assim, que se fosse possível, ele enganaria até os eleitos. Sabe por que Satanás não vai enganar os eleitos nos últimos dias? Porque Deus vai colocar limite para a obra de Satanás. Satanás enganou 1/3 dos anjos nos céus, que não conheciam pecado, que não tinham intenção ruim, que não tinham a natureza pecaminosa, a semente do pecado que nós temos. Satanás enganou Adão e Eva no paraíso, que não tinham falta de coisa alguma. Não tinha comunismo, não tinha ideia errada, ele enganou. Gente, ele consegue enganar. Então, eu preciso saber que eu tenho um adversário, que eu não venço ele, que só Jesus vence. E eu preciso, para não ser derrotado, estar agarrado em Jesus. Salomão teve autoconfiança demais e acabou mal. Você pode começar mal, mas você tem que terminar bem. O que não pode é começar bem ou começar mal e terminar mal. Você tem que terminar bem. Amém? Então você não pode olhar para agora e achar que está tudo bem. Quem está em pé, cuide para que não caia. Então você tem que olhar lá na frente, como é que você vai chegar lá no final. E eu já tenho meu plano. E você tem que ter projeto de vida. Você fala assim, eu me preparo para me encontrar com Jesus hoje. Eu estou pronto para Jesus voltar hoje. E todo dia eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus. Todo dia eu tenho que estar pronto para morrer, para me encontrar com meu Deus. Mas eu faço planos para os próximos 50 anos. Aliás, há 10 anos atrás eu fazia para 50 anos. Acho que eu já vou diminuir, vou fazer para 40. Eu não quero passar dos 100. Não precisa passar dos 100. Mas eu tenho planos para muitas décadas. Tenho projeto para muitas décadas. Me preparo para a volta de Jesus já, porque eu acho que vai voltar logo. Mas se eu tiver errado, eu tenho que ter plano para muitas décadas aí pela frente. E dentre os meus planos, eu preciso estar pregando. Enquanto tiver força, eu tenho que estar ali firme com o Senhor. Casadinho com a Ana Paula, ela vai ficar velhinha, ela não vai ter jeito, o tempo vai chegar, ela vai perder a formosura, a beleza que ela tem, e eu não vou poder olhar para as mais novas. E eu vou ter que me contentar com a velhinha, ué.
né? Casou quando ela era nova, aproveitou, então vai ficar até o fim. Não importa o que aconteça, né? Em todas as áreas, né? Então você tem que saber qual é o seu caminho. Tem que acabar bem, tem que começar, pode começar até mal, mas tem que acabar bem. Então nós nunca devemos nos deixar guiar por paixões. Sabe aquele negócio ardente que vem no coração? Você quer demais uma coisa, não necessariamente nessa área emocional, afetiva, mas às vezes você quer demais uma coisa. Você tem uma obstinação que você precisa conquistar, alcançar um lugar, alguma coisa, um título, sei lá o que é, né? Uma posição, um ministério, um poder, uma obstinação qualquer na vida. Você não pode se guiar pelas obstinações relacionadas a essa vida. Eu tenho uma obstinação, né? A minha obstinação é as bodas do Cordeiro. Eu preciso subir, nisso eu sou obstinado, né? Eu preciso chegar lá e eu preciso estar nas bodas, eu preciso casar com Jesus. Então isso para mim acaba sendo a minha obstinação. Não posso ter obstinação nessa terra, nas coisas passageiras, porque essas obstinações, essas coisas fortes, elas podem nos levar para a ruína, vão nos levar para lugares indesejáveis. Você quer demais um poder, você quer demais uma coisa, você quer demais uma conquista. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu já tive obstinações que me fizeram mal. E mesmo quando crente, eu já guerreei com Deus, falei: Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, o Senhor vai me dar isso, porque a Bíblia diz que aquele que andar na tua palavra, né, pode pedir o que for, que o Senhor vai conceder. Está lá em João capítulo 15, então o Senhor é obrigado, João 15, 7. Eu dizia para Deus, falando: o Senhor vai ter que me fazer isso. Porque eu ando nos teus caminhos, sigo a tua palavra, e a tua Bíblia diz que se eu fizer isso, você vai fazer o que eu pedi. Obstinação tola. Naquela época que eu era mais jovem do que eu sou hoje. Maturidade, gente, precisa passar por algumas situações, né, na vida. Para você saber verdadeiramente quem você é, baixar a crina e se humilhar, porque Deus quer que todos nós sejamos humildes, e só tem duas maneiras de você ser humilde. Ou você se humilha, ou você vai ser humilhado. Então é melhor você se humilhar, né? Não se ensoberbecer. Outro princípio aqui, importante, né, de liderança. Quando o líder, aí ele fala assim, o governante, mas não só do ponto de vista de governo, mas toda a liderança. Quando o líder ele está bem, todos aqueles que são liderados por ele acabam sendo beneficiados, né, pelas bênçãos dele. Se ele está bem, Deus abençoa, e abençoa o líder e abençoa os liderados. Agora, quando o líder ele se afasta dos caminhos de Deus, todos os seus liderados vão sofrer as consequências. Então é um problema sério ser líder, né? É muito bom se você estiver assim, liderando debaixo de uma obediência absoluta, plena de Deus. Agora, o líder que quer se estabelecer como líder, quer se impor, quer colocar as coisas debaixo das suas asas e quer dominar, dá ruim, gente. Ele vai sofrer e vai pôr muita gente para sofrer. Porque Deus estabeleceu assim, Deus trabalha com hierarquia, o reino dele tem hierarquia, e Deus estabelece lideranças, né, em vários níveis, em todos os níveis, princípio de autoridade. Então a autoridade, ela funciona dentro do reino, e a pessoa que recebeu uma autoridade de Deus, se exercer bem aquela autoridade, ela abençoa todos aqueles que Deus colocou debaixo da sua autoridade. Isso, por exemplo, dentro de casa a gente vê. O pai de família, que é a autoridade dentro de casa. Se o pai de família vai bem, a esposa vai bem e os filhos vão bem. Agora, se o pai de família começar a beber, aprontar, fazer coisa errada, a família sofre. A mulher sofre, os filhos sofrem, a descendência depois vai sofrer. Então, o princípio de autoridade funciona. Então, quem exerce qualquer autoridade, quem está na liderança de qualquer coisa, não pode liderar para si, porque a autoridade não é pessoal, não é particular, a autoridade ela é delegada. Toda autoridade que nós temos é autoridade delegada. Ninguém nasce autoridade.
A autoridade é delegada, Deus é quem dá. Então, a liderança é um privilégio e uma responsabilidade que Deus dá para as nossas vidas. E tudo que tiver debaixo da gente vai sofrer, né, as consequências dos nossos erros e vai se beneficiar das nossas bênçãos. Então, é importante, todos nós temos algum nível de autoridade e de liderança. E quanto maior a sua responsabilidade, quanto mais elevado o seu nível de liderança, mais Deus vai te cobrar. Outra coisa, mesmo que pareça, gente, que Deus está demorando para agir, eu estou fazendo alguma coisa que Deus falou para não fazer, e não vai dar nada não. Deu nada. Não dá nada não. Está dando tudo certo. Lá na frente vai dar ruim. Deus nunca deixa de agir. Deus nunca deixa de agir. Tudo aquilo que Deus diz não, tudo aquilo que Deus condena, tudo aquilo que Deus abomina, Ele vai agir em relação àquilo. Deus não deixa passar nada em branco. Sabe cartão de crédito? Cartão de crédito, você pega o cartão, você vai na loja, você vai lá, passa o cartão. Vai no shopping, vai, passa o cartão. Vai lá e vai passando. Só que assim, na sua conta bancária está saindo dinheiro? Sai dinheiro da sua conta, não? Hã? Não sai, né? Mas a fatura chega. E daí, quando chega a fatura, daí você vai ver que... Fala, meu Deus, olha o que eu aprontei, o que eu fiz. E às vezes as pessoas ficam assim, com muitos problemas, porque não sabem usar o crédito. Porque na hora, assim, se você fosse pagar tudo em dinheiro, você ia ter uma atitude diferente. Mas como o cartão você está pagando, você não está vendo dinheiro sair, né, parece que não vai dar ruim. E lá na frente, quando chega a fatura, você põe a mão na cabeça. Então, com Deus, isso é muito mais sério. Tudo aquilo que a gente fizer de bom vai ter recompensa. Deus não fica devendo a ninguém. Mas tudo aquilo que eu fizer de mal, uma maldade, qualquer que seja, vai trazer consequência. Mesmo que eu pense assim, não, está tudo bem, Deus não está fazendo nada, olha, é engano. Deus vai cumprir a palavra dele. Em relação à família, né? Já citei aqui no caso de liderança, mas isso é muito importante se entender, que Deus trabalha geracionalmente. E as bênçãos, elas são transmitidas, e maldições também. Então, eu vejo assim, uma vez eu vi ainda hoje, acordei pensando naquela família. Né? Uma pessoa, né? um homem, que estava traindo a mulher. Eu aconselhei ele várias vezes. Né? Tratei com ele várias vezes. E ele voltava a errar, né? Várias vezes. E ele tem filhas. Ele falou, cara, você tem que ter juízo. Você tem que ter um mínimo de responsabilidade, porque tudo aquilo que você fizer contra a sua mulher, outros vão fazer contra as tuas filhas. Isso é sério, cara. Você ama suas filhas? Amo. Então, por que você faz isso com a tua mulher? Porque o que você faz com ela, vão fazer com as tuas filhas. O cara não ouviu. Está todo mundo desviado. Ele, a mulher, as filhas, né? Então, assim, é triste, gente, é muito triste. É muito triste, porque especialmente a decisão do homem vai impactar fortemente a sua família. E, por último, assim, olha não só para Salomão, mas olha para os personagens bíblicos. Né? Olha para Saul, olha para Davi, olha para Salomão, olha para os outros personagens bíblicos e olha onde é que eles erraram. Não veja isso como história. Você não precisa ler a Bíblia e ver na Bíblia só história. Na Bíblia o que ela tem são princípios, valores. Tem uma guerra espiritual que não acabou ainda. E eles fizeram parte dessa guerra espiritual e cada um se posicionou de uma maneira diante dessa guerra espiritual. Existe uma guerra entre as trevas e a luz. O reino de Deus combate com o império das trevas. Deus está num projeto que está executando alguma coisa. Né? E todas as pessoas, todos os personagens bíblicos estavam debaixo desse contexto. Adão e Eva estavam debaixo disso. Paulo estava debaixo disso. Jesus veio por causa disso.
Todos os personagens bíblicos. E aí o que você tem que fazer? Você tem que olhar para eles e falar como é que cada um se comportou diante dessa guerra espiritual que existe entre o bem e o mal. Onde é que eles acertaram? Onde é que eles erraram? E tudo aquilo que eles erraram me serve de advertência. Porque se eles erraram e teve consequência, se eu errar também vai ter consequência. E tudo aquilo que eles fizeram de bom me serve de inspiração, me serve de estímulo. Porque se Deus os abençoou, porque eles acertaram, também vai me abençoar. Então eu tenho que ler a Bíblia e não olhar para ela como história. Eu estou olhando para pessoas de verdade, de carne e osso, igual a mim e a você, que diante do contexto espiritual do universo, da luta, né, do bem e do mal, do império das trevas, tentando destruir a obra de Deus, e Deus fazendo, né, o seu propósito se cumprir. Como é que as pessoas lidaram com isso e quais foram os resultados disso? Eu preciso aprender com isso. Amém? Glória a Deus e aleluia. Só não me perguntem o seguinte, vamos abrir para as perguntas. Tem uma pergunta aqui proibida. Se Salomão foi salvo. Por favor, não me perguntem isso, porque eu não sei responder, tá bom? Vamos lá? Aqui. Na Pastora. verdade, não é uma pergunta, é um acréscimo sobre a vida de Salomão. Ele escreveu Provérbios e sobre o pecado de mulherengo, como nós havíamos estudado aqui antes. E ali no livro de Provérbios, nós observamos 2 capítulos que não foram escritos por Salomão. O 30 foi por Agur e o 31, onde fala das virtudes, da qualidade da mulher virtuosa, foi escrito pelo rei Lemuel. E eu acredito que o rei Lemuel tinha alguma sabedoria, eu acho que não tanta quanto Salomão, mas era um homem sábio, era um rei sábio. E antes dele descrever as qualidades e a virtude da mulher virtuosa, ele abre o capítulo dizendo sobre um conselho da mãe dele. E esse conselho diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, filho dos meus votos? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as quais destroem os reinos. Eu acredito que ela sabia da história de Salomão. E a mulher virtuosa, ela é achada, porque diz a Bíblia. E quem acha uma mulher virtuosa é um homem forte. E ela traz esse conselho ao seu filho, porque a voz da mãe rainha, assim como a voz da mãe, ela tem muito valor. A mãe do pastor Dinho era a intercessora dele. A voz da mãe rainha valia muito ali no reinado. E aí, antes de descrever todas as qualidades da mulher virtuosa, ela diz: não dê à mulher a tua força. Então, eu acredito que ela sabia sobre o tropeço, sobre o erro de Salomão. E aí, nós temos essa lição nesse capítulo. E às vezes, a mulher virtuosa, às vezes não, muitas vezes, ela vai ter que ser achada pelo homem forte. O homem cabra macho, fazer que nem diz lá no Ceará. E às vezes a mulher, ela quer dominar, mas a palavra ensina: não dê às mulheres a tua força. É isso que eu queria acrescentar. E é um provérbios que não foi Salomão que escreveu, foi o rei Lemuel. Amém. Amém. Obrigado, pastora. Mais contribuições, perguntas aqui? Carlão, deixa os mais jovens, mais atletas. Pastor, aqui nas lições importantes extraídas da vida de Salomão, eu entro num conflito aqui, que aquilo que fizermos irá impactar diretamente na vida dos nossos filhos. Em Ezequiel, no capítulo 18, mais especificamente 18:20, diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, agora me surgiu essa dúvida, entrei nesse conflito, eu queria entender sobre isso. Mas Ezequiel está falando a respeito da restauração de Israel. Né? O que Ezequiel está... Ezequiel ele viveu num tempo de que a nação estava em pecado e estava indo para o cativeiro. Então, ele está no início do período do cativeiro. Por que aqui a nação está indo para o cativeiro? Por causa dos pecados. Daquela geração? Não, de todas as gerações. Então, a consequência, Deus fala assim, eu vou punir. E aquilo que foi praticado por uma geração, se repetiu na outra, se repetiu na outra, se repetiu na outra, e Deus puniu, né, conforme está descrito. Só que Ezequiel está falando a respeito também de um tempo de restauração. Fala, essa punição não vai permanecer para sempre. Vai chegar um momento que eu vou restaurar. Vai chegar um momento que vocês vão colher, os profetas dizem depois disso, né? Não só Ezequiel, mas outros profetas vão falar, vai chegar um momento que vocês vão colher onde vocês não plantaram. Que a graça, a abundância da bondade de Deus vai ser tamanha que eles não vão sofrer mais as consequências dos males praticados pelas gerações anteriores. Porque se Deus ele nunca deixar de olhar para o pecado do passado, das gerações antigas, ele jamais vai poder restaurar. Então Deus fala assim, olha, vai ter um momento em que eu vou restaurar. Isso ele está falando do ponto de vista nacional, geral. Ezequiel está falando a respeito da nação de Israel e da restauração, do castigo e da restauração de Israel. Mas isso do ponto de vista pessoal também. Então, uma coisa é, quando ele fala assim, a alma, né, do filho não vai morrer por causa do pecado do pai. Ou seja, se uma pessoa peca, o filho não vai para o inferno por causa disso. Não é por causa do pecado do pai que o filho vai para o inferno. Mas o mal que o pai praticou vai gerar consequências. Então ele está falando de coisas diferentes, está falando de bênção, não está falando de maldição, não está falando de salvação. Né? Então, a salvação, ela é pessoal, a salvação é individual. Então, ninguém vai ser salvo por causa do mérito do pai e ninguém vai ser condenado ao inferno por causa do pecado do pai. A salvação, essa é individual. Então, eu é que vou alcançar a salvação. Não vou ser salvo se meu pai foi bom. E eu não vou para o inferno se meu pai for mal. Então, ele está falando de salvação. Mas as consequências de bênção e maldição, essas são transmissíveis. A salvação, não. Salvação é pessoal, salvação é individual, mas as bênçãos e maldições, elas vão alcançar, vão se transmitindo de geração em geração. Então, ele está tratando de coisas diferentes. Né? Fala de um tempo de restauração nacional, e quando ele trata da questão individual, está falando de salvação. Não sei se ficou claro. Ok? Tem mais? Não mais? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Pastor, o diácono. Pastor, aquela ligação de Israel com o povo etíope, ou parte do povo etíope, ela tem, parece que alguma coisa com Salomão. Sim. Né? O senhor poderia, eu sei muito pouco sobre isso aí. O assunto é muito extenso. Não, a gente resumiu. A rainha de Sabá, quando ficou sabendo da grande sabedoria de Salomão, foi para lá testificar, fez lá um cortejo digno da grandeza do reinado dela, né? E ela vai para Jerusalém para conhecer Salomão, e com muitos questionamentos, e quando chega lá, ela se admira, fala, olha, que a sabedoria de Salomão era muito maior do que aquilo que ela tinha ouvido. Né? Tudo que ela pergunta para ele responde muito profundamente, rapidamente, o cara realmente sabia de tudo. Né? Tinha saber de Deus. E aí começa, sim, aí um intercâmbio nacional grande. Muitos judeus acabaram se casando com etíopes, né? E vice-versa, né? Homens e mulheres acabaram ali, houve um intercâmbio, porque isso aconteceu
à medida que Salomão ele foi se casando com os estrangeiros, né, as estrangeiras, a sua nação foi fazendo esse tipo de intercâmbio. Não foi só o rei, né, a nação fez esse tipo de intercâmbio. Eu não conheço a história depois dos judeus etíopes, mas hoje em Israel tem muito judeu negro. Então você vê assim, o exército de Israel, porque às vezes você vê na rua, você não sabe quem é quem, mas quando você vê de farda, você sabe que é judeu. E aí tem muito judeu negro, né? Quem são os judeus negros? São os de origem da Etiópia. Então hoje ainda existe muito judeu etíope, e tem muito judeu morando ainda na Etiópia, muitos descendentes, né, de judeus que estão habitando ainda lá na Etiópia. E cada dia mais eles estão voltando para Israel. Mas assim, os detalhes da etnia, como é que se desenvolveu depois, eu não sei, mas começa lá nesse intercâmbio lá da rainha de Sabá. Não mais? Tudo tranquilo, gente? Quem quer ser abençoado como Salomão? Por isso que quando fala assim, nem Salomão em toda a sua glória, né? É disso que está falando, assim, foi abençoado esse reino. Só que as bênçãos pode ser a bênção pode se tornar a nossa maldição, né? Ser tão abençoado pode tornar-se a nossa maldição. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã e pelos exemplos dos homens e mulheres que o Senhor levantou, daqueles que acertaram, daqueles que erraram, e porque a Tua palavra, ela não nos oculta nada, porque o Senhor fez transparência, o Senhor não protegeu nem aqueles a quem o Senhor tanto amou como Davi. O Senhor mostrou o pecado dele, expôs o pecado dele. Ele tentou ocultar, mas o Senhor expôs, usou o profeta Natã para expor, e todas as nações, todas as línguas, Senhor, todos os povos de todas as gerações conhecem o pecado de Davi, porque o Senhor expôs, mesmo o Senhor amando Davi. E eu sei que isso é amor pelas nossas vidas, para que nós entendamos, conheçamos, aprendamos com Davi, aprendamos com Salomão, aprendamos com Saul, aprendamos com Daniel, aprendamos com os profetas, aprendamos com os apóstolos, aprendamos com todos aqueles, Senhor, que estão registrados com os seus feitos na Tua palavra. E, Senhor, nós queremos as Tuas bênçãos, mas não queremos de maneira alguma fazer com que as Tuas bênçãos se tornem a nossa maldição. Então, tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, tudo aquilo que o Senhor nos tem confiado, nós pedimos dar-nos graça, sabedoria, para que, Senhor, a gente não erre, para que a gente não use mal aquilo que o Senhor nos tem confiado. Antes, pelo contrário, dá-nos a simplicidade, dá-nos a humildade. Não deixa, Senhor, com que em nenhum momento nós venhamos a acreditar que somos nós que fazemos. Não deixa, Senhor, a autoconfiança dominar as nossas emoções, sentimentos. Não permita isso, Senhor. Mas dá-nos um espírito simples, humilde, reconhecimento. Senhor, que a soberba, o orgulho nunca venha a assumir o trono no nosso coração, para que não venhamos a ser abatidos. Porque eu sei que o Senhor abate todo soberbo, todo orgulhoso, e o Senhor exalta os humildes. Então, Senhor, nós não queremos nos exaltar, queremos ser humildes, queremos nos humilhar, mas nós precisamos de Ti, porque nossa tendência é dar lugar às paixões, às tentações. Eu sei que o diabo ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Salomão não teve cuidado, não ouviu a Tua voz, não creu que haveria consequências para a desobediência. Senhor, que não seja assim conosco, que cada palavra, cada versículo da Tua palavra
seja uma verdade absoluta em nossas vidas. Ensina-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos todos os nossos dias, para que quando chegarmos no final da nossa vida, possamos olhar para trás, não com vergonha, não com arrependimento, mas como Paulo, queremos chegar lá e dizemos, olha, já podemos ser entregues, já podemos encontrar com o Senhor, porque já garantimos a nossa coroa. Que seja assim sobre as nossas vidas, porque Salomão tinha uma coroa e a perdeu. E Paulo nos ensina que nós vamos receber a nossa coroa lá no final. Então ajuda-nos a viver isso. Dá-nos graça, em nome de Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus, gente.